Então vamos então para frente, né? Sempre que você vê alguma coisa interessante, pode interromper ou perguntar, que a gente está aqui para participar juntos. Agora, o avivamento de Gales, ele é muito importante, porque ele vai ser um avivamento que vai estar juntinho com o Pentecostes, com o movimento pentecostal. E vocês estão perto de Gales aí, ó, tá pertinho, 54 quilômetros, se não me engano. Não, 54 milhas, pastor? 54 milhas, eu acho. É não? É mais? É um pouco mais. Um pouco mais. Mas tá perto Não, aí. de Suíno não é, né? Eu Ah, estou disso mais aí. longe, mas de Suíno acho que deve ser umas 60 milhas por aí que Por aí. nós somos aquele dia, né? É. Poxa. Então, tá aí, ó, vocês estão perto das coisas aí, né? Vamos aí para o avivamento de Gales. Em comparação ao que houve no tempo de Whitefield e Wesley, no século XVIII, o avivamento de Gales parece tardio, porque ocorreu entre 1904 e 1905. Agora, presta atenção. Teve um outro avivamento em Gales, que foi bem antes aí, bem antes. Nós estudamos ele. Teve umzinho lá atrás. Ele foi bem localizado numa regiãozinha lá, mas teve uma projeção de mais de 30 mil pessoas. Sabe? Foi um negócio assim fantástico. Durou pouco tempo, durou meses. Durou meses. E agora esse aí é o segundo mover no mesmo local. Inclusive, irmãos, é do país de Gales que vai sair uma família que vai morar no Canadá, que vão ser parentes do Donald Trump. E o Donald Trump, ele tem uma Bíblia vermelha que foi da bisavó dele, que era do avivamento. Ele tomou posse com essa Bíblia. E dizer que vai voltar. Vamos ver, né? Ok. 1904, 1905, porém, não é. Quer dizer, não é tardio, né? Este avivamento foi um dos maiores avivamentos na história, mesmo no curto tempo que durou. Seu impacto abalou as estruturas do país e também influenciou outras partes do mundo. Com muita propriedade, podemos afirmar que foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. Quando eu voltar para aí, eu quero dar um pulo aí nesse lugar, ficar só por conta desse avivamento aí, fazendo um documentário aí. Era bom que a turma fosse, né? Todo mundo fazia uma capa aí lá, né? Passar o dia lá. Mas só para ver o avivamento, né? Deus usou a instrumentalidade de Evan Roberts, que com sua vida cheia do Espírito Santo, varreu o país com uma mensagem contundente. E você vai lá hoje, né, cara, e vê aquele desfile LGBT lá, tem uma rua só de LGBT, você fica assim, gente, como é que pode isso, né? Um local que foi varrido pelo Espírito Santo do céu. Registra-se neste avivamento a conversão de mais de 100 mil pessoas. Não restam dúvidas que foi um dos mais impressionantes movimentos do poder do Espírito Santo já acontecido na Terra. Em poucos meses, esse avivamento se alastrou, tomou o país inteiro e milhares foram transformados. Desculpa, aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O mundo inteiro soube desta poderosa unção. Este despertamento revivalístico originou-se em outubro de 1904, em uma cidade por nome Logor. Evan Roberts tinha apenas 26 anos, mas estava tomado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a frase aí, ó. Veja o que o Wesley Duell conta sobre o início do avivamento em seu livro, O Fogo do Reavivamento. Historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Logor, no país de Gales, como ponto inicial do reavivamento. Evan Roberts foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse com o seu espírito e para que Deus enviasse o avivamento ao país de Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do reavivamento que o Senhor
desejava enviar. E talvez fosse essa razão de Deus ter começado a onda internacional de avivamento no país de Gales, através de Evan Roberts. Algo cortava o coração de Roberts em ver uma sociedade de seu país acomodada e fria espiritualmente. Isto foi lhe comovendo e conduzindo às longas horas de oração. Um oficial da igreja, na verdade um diácono, percebeu a sede do jovem Ivan e incentivou a comparecer às reuniões de oração, dizendo: venha orar. Pode ser que em uma dessas reuniões o Espírito Santo te encha. Por isso, não perca oportunidade nenhuma. Olha só, que legal, pai. Que frase bonita. Esta fala o motivou. Ele saía buscando diariamente reuniões de oração por toda a região. Então, ele saía, irmãos, atrás de igreja, que tivesse com oração, ele saía para orar. Sua busca durou 14 anos. Meu Deus. Ele não desistiu. E ao completar 26, Deus o presenteou com sua presença. Por nesse período, ele orou com perseverança por um avivamento. Ele foi tomado por uma presença que o estremeceu. Ao falar em voz alta, conhecia a oração como Pai Nosso. A frase, venha o teu reino, o impactou. Nesta ocasião, ele estava em cima de uma montanha e olhava o vale. Ficou emudecido, mas no seu coração havia um grito: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Aleluia. Irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que todo avivamento, ele não começou na praça pregando. A gente que é afoito demais. Ele começou com oração. Ele começou com um grupo realmente dedicado a orar, entregando, chamando Deus, né, a terra, né? Aí quando vem o avivamento, ele vem com autoridade. Eu vou até dizer uma coisa para vocês. Aqueles momentos da igreja cristã que ela foi por exemplo, na espada dos Césares, né? Nas inquisições romanas. Eu vou dizer para vocês o seguinte: era a igreja de Cristo, sim, era a igreja de Cristo, né? Mas por faltar, talvez, uma grande ênfase na oração, eles ficaram desprotegidos. Nós perdemos no Paraná um grande pregador da Assembleia de Deus, qual é o nome dele, rapaz? Mauro Ferreira. Mauro Ferreira. Era um grande pregador, um jovem pregador. Ele abalou a Assembleia de Deus da época, gente. Era um fenômeno aquele menino. Bateu o carro indo para Sengés, que é uma cidadezinha que tem lá no interior. Ia para Sengés, bateu o carro lá em Sengés e faleceu. Eu posso afirmar categoricamente, o irmão dele é vivo ainda, o pastor Moacir Ferreira, lá da Assembleia de Curitiba, lá do pastor Gabi. Faltou cobertura espiritual para aquele jovem. Mas peraí, pastor, mas Deus não está nesse negócio para salvar a pessoa? Sim, Deus está em todo momento, mas onde há uma imprudência, Deus não pode agir. Entendeu? Eu não estou culpando aqui ninguém, não tem acesso direto ao que aconteceu, mas sabemos que foi um incidente. Aconteceu que ceifou a vida do servo de Deus. Então, assim, a oração, nesse caso, se o Mauro tivesse um exército de oração por ele, Deus, quem sabe, teria livrado o seu servo de alguma situação. Ou, não, a não ser que Deus realmente quis levá-lo. Isso aí vai entrar na soberania de Deus. Mas fora isso aí, oração é a mola. Jesus disse, né, rapaz? Rogai ao Senhor da seara que envie. Então, ela é o ponto central. Eu estive lá em Enfield, onde o pregador, o Jonathan Duarte, pregou o sermão Pecadores no Mundo Desirado. Na época que eu fui, 2007, olha, tem tanto tempo já, daqui a pouco dá 20 anos. Tinha um grupo lá de oração, já há 40 anos orando, naquele lugar pedindo avivamento. Eu não sei se vocês lembram do cartel de Medellín, acho que na Colômbia. Tinha um tal do Pablo Escobar. As igrejas começaram a se reunir no estádio para orar, só para orar. Deus foi quebrando aquele cartel, foi quebrando, e rompeu um avivamento no país. É claro que a geração passa e esquece de orar. Aí volta. Porque, irmãos, presta atenção. Oração e pecado é igual a plantação.
Você tem que estar sempre orando, cuidando, podando, evitando a ervadania. Uma geração vem, limpa um capim, limpa um local. A outra geração não liga, aí cresce tudo de novo. O meu tio foi fazendeiro lá na Lagoas, e eu lembro que a casa da fazenda, na sede, tinha ruas, tinha casas, era um arruado, tinha lugar para os caminhões. Eu voltei lá, depois de 30 anos que eu saí de lá, meu tio faleceu, e uma usina comprou a fazenda da família. Os caras derrubaram tudo, as casas, derrubaram tudo. Quando eu cheguei no local, eu tive dificuldade de encontrar o local, porque era tudo cana hoje. Ou seja, o que se explica isso? Por que a Inglaterra, onde vocês estão aí, por que está nesse caos que está espiritual, sendo que foi o berço dos grandes avivamentos? O diabo olha para ele com muita raiva, porque a geração que veio depois não continuou. Uma geração veio, orou, pregou, Deus fez, aquilo ficou maravilhoso. A próxima geração, ela camou, né? Ela não fez nada, não orou, não deu continuidade, o pecado cresceu. Agora, vocês têm que arregaçar a manga, orar, partir para cima para destruir o pecado, para vir avivamentos. E se a geração de vocês, né? Quem vem depois aí, né? O Miguel, né? Quem vem depois aí, a Vitória, nossos filhos, nossos netos, essa geração nossa, é eles que têm que dar continuidade ao nosso trabalho. Senão nós vamos ter falhado. Então é isso que eu vejo. Porque eu fico assim pensando, meu Deus, quanto avivamento que teve, quanta coisa, por que não perdurou? Problema de geração. Problema de geração. Então a gente precisa voltar nesses primórdios aí, né? Ele via, então, o Ivan Robert, né? Ele olhava para aquele imensidão de montanhas e as cidades, ele clamava, venha o teu reino. E aí Deus trouxe, né, o reino, né? Após receber uma visão, voltou para casa, pois estava iniciando um curso teológico, fazia 15 dias apenas. Teve de ter sido constrangedor para explicar aos pais e amigos, mas ele seguiu firme na convicção que Deus iria abalar seu país com o poder do avivamento. Assim, na noite do domingo, de 30 de outubro, ó, vai ser agora, hein, para comemorar esse aniversário. 30 de outubro de 1904, enquanto participava de uma reunião na igreja, teve uma visão onde pregava para seus amigos, convidando-os a receberem a Jesus. Veja bem, esse ano aí é o 1904. Qual que é a ênfase desse rapaz aí, ó? Ele está buscando o Espírito Santo, o avivamento, e ele tem, na ênfase, já a salvação de almas, né? Eu louvo a Deus que eu ainda peguei esse tempo no Brasil. Rapaz, é uma lembrança que não sai da minha cabeça. Eu vi pregar o Bernard Johnson, eu vi pregar os irmãos Leonel, eu vi pregar o Rodolfo Beltemiller, né? Eu vi pregar o Gesiel Nunes, né? Gesiel Gomes Nunes. Eu vi pregar o Gilvan Rodrigues. Eu lembro até hoje o Bernard Johnson na Praça dos Martírios. Eu estava lá, rapaz. Eu era adolescente. Eu estava lá aquele dia, nunca vou esquecer. O pastor Zeneco, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Alagoas, né? Reuniu na praça mais de 40 mil pessoas, lá em Maceió. Do meu lado, Mamília, tinha um rapaz na cadeira de roda. Rapaz, eu nunca vou esquecer isso. O Bernardão chegou lá de cima, levantou a mão e falou assim, pode soltar, pode andar agora. Olha, gente, olha que interessante. Eu não vou falar mal aqui não, vou só fazer comparação, pelo amor de Deus. Hoje o Valdomiro, que é muito usado nessa área aí, né? O Benihim, o que eles fazem? Eles oram e não mandam nada. Depois perguntam, alguém recebeu? Vem cá, alguém recebeu? Amém. Eu não estou criticando. Mas olha a audácia do Bernard Johnson. Ele pegava assim e falava assim pro cara, quebra essa muleta dele aí agora, pode quebrar. Ele vai andar agora. Rapaz, o cara estava do meu lado. Daqui a pouco o cara começou a filmar o pezinho dele, começou a andar. Eu chorei tanto aquele dia. Eu caí sentado perto de uma árvore, eu chorava demais. Falei assim, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador. Coisa linda. Aí depois, na equipe dele, tinha alguns irmãos que vinham com ele, né? Ele falava assim, agora Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui na praça. O cara levantou a mão, pastor. Mais de 200 pessoas recebendo o Espírito Santo, rapaz. O que era aquilo? O que era aquilo, rapaz?
O povo pulando, e não tinha meninice não, não tinha chocarrice não, não tinha esse negócio de pessoal ficar aí dando pirueta não. Eles levantavam com a mão para o céu, glorificavam a Deus, e olha, no outra semana, aí vinha o batismo nas águas. 700 pessoas, 500 pessoas. Meu Deus, eu vi isso, gente. Eu ainda vivi para ver isso. Vi com os meus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo me impulsionou a pregar também o evangelho. Eu saí dali, com 18 anos, já estava no seminário, né? Ô, pessoal, desculpa aí, eu fico emocionado com essas coisas, tá louco. Aí tem que dar aula, né? Daqui a pouco vira um culto aqui. Aí eu saí dali, rapaz, falei, eu vou ganhar todo mundo para Jesus, vou ganhar todo mundo para Jesus. Para mim, o mundo ia acabar, Cristo ia voltar, precisa fazer alguma coisa, a gente sai desesperado para ir lá, né? Eu vi esse homem aí, o Bernard Johnson, né? Aquele Vitorino Silva cantando, ele era bem mais jovem, ele não tinha um pulmão, tinha só um pulmão. O homem cantava assim que, meu Deus do céu. E olha só, não tinha muita coisa assim, era um som muito simples, o som. Eram as caixinhas, não era muito potente. Mas não sei, cara, o poder de Deus fazia diferença. Eu não sei como é que era aquilo. Hoje eu fico pensando, né? Eu lido com muito som hoje, viajo, vejo os caras colocando 30 mil quilos de som no palco. Naquela época eram as caixinhas, aquelas Standard, pequenininha, mas parece que Deus ampliava ali. Deus ampliava. E uma autoridade fantástica. Eu comecei a pregar com 18 anos, né? Fiz muitas cruzadas pregando também. E vi muita coisa acontecer. Vou falar para vocês de coração. Nada como o Espírito Santo tomar conta da reunião. Nada como ele fazer a obra acontecer. A minha maior experiência de salvação de almas como pregador, pena que não tem filmagem, tem só foto, né? Esse dia estava lá, a Mara Lima estava lá comigo, né? Foi o pastor Paulo Belizar de Carvalho, da Assembleia de Deus do Piauí, no estádio de futebol, 1.600 pessoas. Eu acabei de pregar, fiz o convite, pastor. 1.600 pessoas desceram pelo campo, aceitando Cristo como Salvador. Gente, que coisa Amém. linda. Coisa linda, coisa linda. E daquele 1.600, batizou 730. Glória. 730. Teve uma cena bonita que tinha, no dia do batismo, vieram 8 presos da penitenciária que tinham citado Jesus, ouvindo pelo rádio, né? E quem batizou eles foi o juiz da cidade, que era presbítero da Assembleia de Deus. Aí, na hora de batizar, abriram a Kombi, eles desceram, né, algemados, e o juiz, né, que era o presbítero, falou assim: pode tirar as algemas dele, pode tirar, ninguém vai correr, não. Isso aqui são crentes. Aí falou para eles assim: vocês são presos nas mãos, mas são libertos na alma. E aqui nós somos irmãos em Cristo. Rapaz, só Deus. Agora, uma coisa que eu não me esqueço, eu não me esqueço também. Desculpa abrir esse parênteses aqui, irmãos, porque eu vivi um pouco desse movimento. Eu estava pregando numa cruzada, porque dos anos 80 até os anos 90, eu só fiz cruzada no Brasil. Aí depois fui para os Estados Unidos, aí eu parei de fazer cruzadas e fui pastorear. Eu tenho vontade de fazer cruzada. Rapaz, me dá o microfone em cima do caminhão para tu ver. Ah, rapaz, me solta na praça lá. Eu gosto disso aí. Eu já vivi muito isso. Aí eu estava lá em Cataguases, né? E eu pregando numa rádio, uma rádio transmitindo ao vivo. E eu pregando, o Espírito Santo me usando de uma forma na pregação, que as pessoas vinham na rua correndo com o radinho ligado, de pilha no ouvido, procurando a igreja. Procurando a igreja, procurando a igreja. E quando eu fiz o apelo assim, muita gente. E lá no hospital, várias curas aconteceram, várias curas, né? Lá no presídio também, muitas almas. Eu lembro que a gente tinha 1h30 para fazer a transmissão. Pastor Vicente Ferreira. Ele me deu a palavra, eu comecei a pregar, faltava 10 minutos para terminar a palavra, tipo assim, o culto, e aí ia cortar. Tinha um telefone na igreja, e o cara ligou da rádio para cortar. Quando ele foi ligar, o telefone tocou, não era para desligar, era o dono da rádio, dizendo assim, ó, libera o pregador, deixa ele pregar, porque Deus está tomando a cidade. A cidade foi tomada pelo poder de Deus, pelo rádio. Parou a cidade aquele dia. Gente, que coisa linda é o mover do Espírito Santo. E olha, isso para mim não morreu, não. Está vivo ainda e vai continuar. Em nome de Jesus. Amém? Alguém aí viveu alguma experiência dessa aí, alguma vez, não? Ou participou de alguma coisa assim, não? Quiser testemunhar para nós aqui, é muito bom.
Fica à vontade aí. Glória a Deus. Pastor, Sim. nós vivemos isso no sábado, na igreja, sábado agora passado. Eita, glória. O irmão Alberto estava para pregar e chegou uma família na igreja e Deus me mostrou que eles estavam precisando de oração, né? E que tinha um espírito que estava ali, né? Um demônio que estava ali e estava perturbando a família ali. E a certo momento, Deus falou comigo que ele estava incomodado, mas para mim ficar calmo, que Deus ia agir. E aí eu observando, orando em espírito, o culto correndo normal, foi uma benção, os louvores, foi um culto muito abençoado. E no meio do culto a pessoa pediu, eu vi que pediu a chave do carro para ir para o carro. Daí foi para o carro e ficou lá, tal. A hora que terminou o culto, eu pedi para a Andréia falar para a família ir buscar lá no carro. E aí foram lá, buscaram no carro, e na hora que a gente foi orar, coloquei a mão, manifestou o demônio, foi expulso e está liberto pelo nome do Senhor Meu Jesus. Deus. Aleluia. Então, a gente está vivendo isso ainda, pastor. Glória a Deus. Amém, amém. Sabe? Isso, como o senhor falou assim, não morreu. Amém. Outra coisa que eu estava falando aí, no dia que eu me batizei, foi 106 pessoas batizadas nas águas. Coisa linda, meu Deus do céu. Então, assim, eu ainda vivi as cruzadas, Mara Lima, já participei com a Mara Lima, de cruzada, pastor Takayama. Ah, o Takayama, eu não falei o Takayama, é verdade. Então, assim, era muito, muito tempo de muita glória. E a gente, eu falo assim, que essa igreja ela não morreu, Amém. né? Eu Ela está creio. viva. Nós que precisamos levantar e se colocar na posição, e o Senhor vai fazer, né? Com certeza, Deus tem coisa boa para nós ainda. Verdade, pastor. Eu vi uma cena acontecendo aqui antes de ontem. Eu preguei numa vigília aqui. Aqui tem um ministério muito grande chamado Catedral da Esperança. Tem mais de 50 igrejas aqui, né? Fizeram um vigilhão e eu fui lá para participar. Rapaz, tinha umas bandas lá, pastor, muito sofisticadas, né? Coisa assim, muita luz, muita coisa, muito arranjo. Os caras tocando igual aquele dia que nós fomos na festa da igreja aí aquele pessoal lá. Mas o pessoal daqui, assim, né, que tá bonito, não tava ruim não, tava legal. De repente, teve um problema no poste na rua. Um poste caiu, sei lá, aconteceu um problema. Apagou a luz tudo. Apagou a luz tudo e ninguém. Acabou o som, acabou tudo. Eu estava bem na frente assim. Aí o pastor da igreja local, né? Levantou, pegou o inário, subiu lá em cima e falou: irmãos, deixa eu iluminar com o celular aqui, vamos cantar. Chuva de bênção teremos. Chuva de bênção teremos. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Varreu o lugar, rapaz. Deus tomou aquele povo. Meu Deus, só cantando da harpa, mano. E os caras. Eu também até contei na igreja, pastor, esse dia. Nós vivemos isso também, lá numa cidade perto de Apucarana, lá, Cambira, não sei se o senhor conhece. Não. E a gente estava num culto, era um congresso de jovem, acabou a luz, e a gente continuou cantando, sabe? E foi benção. Isso aí é Deus, né? O que eu posso falar com isso? Eu não estou fazendo apologia aos hinos da harpa e contra os hinos modernos. Não estou falando isso. A pergunta é: quem está fazendo os hinos modernos oraram, estão cheios de Espírito Santo para fazer aquilo? Porque, na verdade, na simplicidade da harpa lá, Deus usou as pessoas ali para louvar e incendiar o local. Então a questão aqui não é nem o estilo de música, é se o vaso está cheio mesmo para chegar ali e fazer o que tem que fazer. Porque eu já vi pregador sofisticado também ser usado por Deus, como já vi também analfabeto também ser usado por Deus. Eu acho que a questão aí é o Espírito Santo. Agora, quando é o Espírito Santo, pastor, tem coisa que não precisa falar que a pessoa não faz, sabia? Olha, então, quando está cheio de Espírito Santo, você não precisa nem falar as coisas.
tem tipo de música que você não canta, tem tipo de gesto que você não faz, porque o próprio Espírito Santo, ele tá ali, e você se sente mal em fazer algumas coisas, entendeu? Então, glória a É, Deus por isso. amém. Vamos lá. Pastor, deixa Sim. eu só fazer uma falinha aqui. Eu também lembrei, nesses cultos ao livre que tem na praça, eu lembrei que eu tinha 18 para 19 anos, 17 para 18 anos, e aquela cantora Guilmar Vitor estava cantando na praça junto com a igreja. Conheço Guilmar Vitor. E ela estava cantando o Libertador de Israel. E a praça foi tomada de um jeito que as pessoas que moravam ali ao redor parecia que estava tendo um terremoto. E ali teve muitas curas, gente levando de muleta, saindo, pulando com a muleta nas costas. Glória a Deus. E aí, na sequência, quem pregou foi o pastor Napoleão Falcão. Isso, tem também esse. Parecia que o céu, que o mundo ia acabar aquele dia. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi algo tremendo, assim, que tomou uma vila, assim, nossa, foi todo mundo, assim, muito louco. Todo mundo falando língua estranha. E até bêbado falando língua estranha aquele dia. Foi muito, muito louco. Que isso, pai? O bêbado tá... Então, Deus primeiro tirou a ressaca dele, né? Os bêbados estavam no meio do... Os bêbados estavam no meio do... Só pra você ter ideia, o meu pai, aquele dia, meu pai aceitou Jesus e nunca mais ele voltou. Ele era macumbeiro e tinha umas 30 verrugas no pé dele, sumiu tudo. Glória a Deus. Foi algo assim, foi um avivamento muito louco assim na praça. Glória a Deus. Eu quero que vocês lembrem, por favor, quando foi a inauguração do Templo de Salomão. Lembra? Que a Bíblia fala que desceu a nuvem de Deus e o sacerdote não podia ministrar, lembra disso? No Templo de Salomão, eu estava lá. Depois... não, tá. É outro. Não, o primeiro, lá na Bíblia. Agora, o outro acontecimento, não sei se vocês lembram, lá do Pentecostes. O que aconteceu? Desceu sobre o Espírito Santo, eles saíram, a primeira coisa foi sair. Olha só, a primeira coisa foi sair. Se a igreja está cheia, pastor, ela vai sair. Vai sair. E o que aconteceu? Os moradores olhavam e diziam, estão cheios de quê? De mosto. Estão cheios, estão bêbados, estão fora de si. Não era. Era a unção do Espírito de Deus. Então, esse movimento vai chocar o bairro, a região, vai chocar as pessoas, porque eu não estou acostumado com isso. E esse é o momento, essa é a hora. Eu creio nisso. Glória a Deus.